Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em luto em terapia cognitivo-comportamental, e nesse canal eu estou aqui para ensinar você a trabalhar com pessoas enlutadas. Então, se você tem interesse de entender mais sobre o mundo do luto, vem comigo que eu tenho muita coisa para te ensinar. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu já quero pedir para você curte, comenta, se inscreve no canal, porque é sempre muito importante para a gente a sua presença aqui, certo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a jornada histórica da evolução dos modelos de luto. Você vai observar, quando você trabalha com o luto e começa a estudar, que nós temos muita teoria sendo falada sobre esse assunto. Nós temos atualmente, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, em janeiro de 2024, nós temos o transtorno do luto prolongado sendo recentemente incluído no DSM-5-TR. Nós não tínhamos até então um transtorno de luto. E pela primeira vez na história, nós temos isso como um diagnóstico. Embora nós tenhamos, sim, esse diagnóstico agora, o luto ele não vem sendo estudado apenas agora. Ele tem toda uma trajetória incrível de grandes estudiosos que fizeram parte da história do luto, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, para a gente começar, a gente vai voltar bem lá atrás ainda, vamos falar um pouquinho de Freud. Freud, ele foi aí um grande nome que começou esse impulso para falar sobre luto quando ele escreve Luto e Melancolia. Freud, ele teve um papel muito importante na escrita desse texto sobre o luto e a melancolia. Embora ele quisesse falar muito mais da melancolia, ele teve um papel muito importante criando a expressão chamada trabalho de luto. Expressão essa que foi e ainda é utilizada por muitos teóricos até hoje. Então, a gente fala, desde lá de Luto e Melancolia, sobre o trabalho de luto. E a partir desse trabalho de Freud, nós começamos aí vários estudos que já existiam também, mas que foram se intensificando. Então, depois, a gente teve com Lindemann o conceito das 3 tarefas que um enlutado precisava passar. Então, ele bebe da fonte de Freud com essa ideia de trabalho de luto. Então, se eu tenho um trabalho, eu tenho tarefas para serem realizadas dentro desse trabalho. E foi aí que Lindemann ele escreve sobre as 3 grandes tarefas que o enlutado precisa fazer para passar por esse trabalho de luto. E ele coloca que a primeira tarefa que o enlutado precisa é ter uma emancipação do vínculo com o falecido. Então, esse rompimento precisava acontecer. Segunda grande tarefa era o reajuste para um novo ambiente em que o falecido não está. Afinal de contas, essa pessoa de fato morreu e nós precisamos adaptar-se a esse novo ambiente. E a terceira tarefa era a formação de novas relações, trazendo aí para a gente um conceito importante de que o enlutado ele precisava se adaptar a essa nova realidade. E eu quero que você guarde bastante esse nome aí, adaptação, porque a gente vai voltar depois a falar de Lindemann lá no final, quando a gente estiver falando dos modelos atuais de luto de hoje em dia. Bom, então, quando a gente começa a falar de trabalho de luto, de tarefas de luto, isso surgiu aí, né, deu abertura para o surgimento de mais modelos explicativos que se baseavam nesse trabalho de luto. E a gente tem aí um grande nome, que é o trabalho dos estágios de Elizabeth Kubler-Ross.
Talvez você que esteja aqui me ouvindo nesse vídeo já deve ter escutado falar das 5 fases do luto e que ela é propagada ainda até hoje e até mesmo no meio acadêmico ainda não tem pessoas que falam sobre as 5 fases do luto. E sim, essa é uma teoria, é um livro escrito pela psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross. O nome do livro é Sobre a Morte e Morrer. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia. O livro é magnífico, ele é uma obra-prima, de fato, só que ele foi escrito para pessoas em final de vida, para pessoas terminais, de fato. Então, ele não foi escrito para pessoas enlutadas, e a autora não estudou e não se propôs a estudar pessoas enlutadas. Ela se propôs a estudar pessoas em fim de vida. Então, o livro ele é incrível, ele tem histórias lindas, mas o modelo que ele é sequencial, apresentado como estágios de luto por Elizabeth Kübler-Ross, ela ganha uma grande notoriedade, mas a mesma antes de morrer, ela relata que a intenção dela não era criar essa confusão que acabou acontecendo com os estágios do luto. Então, quais são esses estágios que a Elizabeth Kübler-Ross escreveu? Primeiro é a negação e o isolamento. Então, é aquele momento que você recebe a notícia de um adoecimento, mas que você não acredita que você está doente, você não acredita que isso aconteceu e que normalmente você se recolhe. Então, as pessoas trouxeram isso para o luto como aquele momento que você não acredita que o seu ente querido morreu, que você nega, né, aquele fato ali, né, assim, veemente, porque você não quer, de fato, acreditar que essa pessoa morreu. Depois, nós temos a raiva e o protesto. Então, é aquele momento que o doente, de fato, ele acredita já que ele está doente e ele se enraiva, né, assim, né, que até fugiu a palavra, mas que ele começa a ter realmente raiva e ele fica furioso realmente com a doença, porque isso não podia ter acontecido comigo, e que é também uma resposta que os enlutados têm, que é uma resposta natural de raiva e protesto. Por que comigo? Por que na minha família? Por que nesse momento da minha vida? Então, a gente também vê isso acontecendo no luto. Depois a gente tem o terceiro, que é a barganha. Então, a barganha é aquele momento que o doente ele começa a negociar com Deus. Ele começa a fazer promessas, ele começa a pedir coisas para conseguir, de fato, ser salvo. Então, a barganha ela aparece aqui. Muitas pessoas tentaram colocar isso no luto, mas, na minha percepção, a barganha ela não faz muito sentido. Tá? Eu já li várias coisas que eles colocam na barganha, mas realmente não conseguem me convencer. Depois nós temos a depressão, que então é o momento em que o doente, ele já negou a doença, ele já ficou com raiva de estar doente, ele já pediu para Deus e já fez um monte de promessas e de fato ele entendeu que sim, ele vai morrer e então ele deprime. Então vem o momento da depressão, vem uma tristeza profunda, porque é o momento em que você está se desligando de fato da vida e você entende que o seu fim realmente está próximo. E aí, depois a gente tem a aceitação, que é o momento, de fato, em que o doente, ele entende que ele vai morrer, ele aceita, e ele começa, de fato, a fazer aí movimentos de fim de vida. Eu até indico para vocês uma série maravilhosa que, assim, para falar do trabalho de fim de vida, eles foram brilhantes, que é a série Amigas para Sempre. Se você assistir essa série, eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, a Elizabeth Kübler-Ross, ela estudou essa parte sequencial para
pacientes estavam no momento de final de vida, e faz muito sentido essa forma. Agora, ela não estudou enlutados e ela não falou de luto. Então, a gente começou a colocar isso aí em jogo, e até hoje ainda é muito falado sobre essas fases do luto, mas isso não é assim, não é sequencial. O luto, ele não tem essa sequência. Então, esse é um ponto aí importante para você segurar. Embora ainda muitas pessoas assim, disseminam essa informação, ela é uma informação incorreta, certo? Então, a gente não fala mais das fases do luto. Então, nessa mesma época que a Elizabeth Kubler-Ross ela estava construindo essa teoria, trazendo os estágios aí das fases do luto, o John Bowlby, ele trouxe também as 4 fases do luto, baseando-se numa analogia de separação entre mães e crianças. Então, o John Bowlby, ele foi assim um excelente pesquisador. As pesquisas dele são muito importantes para a teoria do luto. Ele é um grande nome para a teoria do apego, para a teoria do luto. E ele entende ali realmente que as reações emocionais de uma pessoa em luto são muito parecidas com as reações que as crianças têm quando elas se separam dessa figura de apego, que no caso, por exemplo, é uma mãe. Então, ele traz essas 4 grandes áreas. Então, ele traz que a primeira é o torpor, depois a saudade, depois a desorganização e desespero, e depois a reorganização. Então, é como se naquele primeiro momento, né, ali, o enlutado, ele ficasse desanimado, depois é uma saudade imensa, ele se desorganiza, porque ele começa a ver que aquela pessoa não vai voltar mais, então ele procura por aquela pessoa, ele tenta encontrar aquela pessoa, mas ele não encontra, e quando ele vê que ele não encontra mesmo, que a pessoa não vai voltar mais, é o momento que ele entra em desespero, que ele se desorganiza e que ele leva um tempo até ter uma reorganização. Então, é mais ou menos quando a criança, né, que a mãe sai para trabalhar e a criança, ela fica ali, né, desanimada, daqui a pouco ela começa a chorar, quer a mãe, quer a mãe, quer a mãe, e nada acalma essa criança até a mãe voltar. Só que no caso do luto, a mãe não volta, né? Então, essa desorganização, ela acontece. Então, o Bowlby, ele traz um pouco dessa teoria aí, um pouco não, traz muito dessa teoria aí, falando sobre as 4 fases do luto. E aí a gente tem depois um autor importante, que é o Worden, que ele traz, aí ele não fala mais de fases, e ele já diz o seguinte, não, o enlutado, ele tem 4 grandes tarefas para resolver quando ele passa por um processo de luto importante. Primeira tarefa que o enlutado precisa é aceitar a realidade da perda. Enquanto o enlutado não aceita que a morte aconteceu, realmente ele ainda não está fazendo o tal do processo de luto. Então, a primeira grande tarefa é aceitar a realidade da perda. E aí o Worden, ele traz muitos conceitos sobre a importância de aceitar a realidade quando você desfaz das coisas do ente querido, quando você tira a aliança, que tudo isso são processos importantes de aceitação da realidade da perda. Quando você começa essa tarefa de aceitar a realidade, porque é importante a gente entender que existe uma aceitação racional, que é quando você sabe que a pessoa morreu, mas existe uma aceitação que ela é emocional. É você, a sua mente sabe, mas você ainda não aceita que aquilo aconteceu, né? Então, existe aí um sequestro da nossa mente emocional, da nossa mente racional. Então, o enlutado, ele fica nessa dificuldade de aceitação da realidade. Embora ele saiba que a pessoa morreu, embora ele viva essa falta, ele ainda tem dificuldade de aceitação. Então, o Bowlby, ele diz que a primeira grande tarefa é você aceitar, é você se desfazer das coisas, é você se desvincular de fato.
E quando você começa a fazer esse processo de aceitação da realidade da perda, você vai começar a ter a dor mais intensa do luto, que é a segunda tarefa que ele traz, que é processar a dor da perda. Então, o Worden, ele fala muito isso, que quando você está lá na negação, que você não aceita a realidade, você está ainda, de fato, com muita dificuldade de chegar na dor mais intensa do luto, que é aquela dor, né, que te rasga mesmo. Por quê? Porque quando você concretiza, que você tira as coisas de casa, quando você começa a desvincular de fato da matéria, você começa a processar a dor mais intensa do luto. A terceira grande tarefa é ajustar-se ao mundo sem a pessoa. Então, nesse processo, você vai se adaptar a esse novo mundo onde essa pessoa não existe mais. E de que forma você vai fazendo isso? Como essas vinculações elas vão existindo? Então, tudo isso são aí a terceira grande tarefa do Ordem. E a gente chega na quarta grande tarefa, que é encontrar uma conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Então, o Ordem, ele traz que a gente não vai esquecer essa pessoa, nós não vamos superar essa pessoa. Nós vamos precisar encontrar uma nova forma de colocar essa pessoa na nossa vida, sem que a gente paralise a nossa vida, que a gente possa continuar a nossa vida, mas que a gente aprenda uma nova forma de se relacionar. Então, essas são as 4 grandes tarefas do Ordem. O Ordem, ele é um cara que estudou bastante, ele tem um livro muito intenso sobre luto, chamado Terapia e Aconselhamento do Luto. É um livro esgotado, você consegue comprar ele aí em sebos por mais de R$1.000, porque ele é um livro, realmente é um clássico. E ele é um livro bem importante para você aprofundar na teoria do luto. Eu recomendo muito que você estude, afinal de contas, ele tem uma linguagem bastante acessível também. Mas lembrando que ele faz parte da história da psicologia do luto. Depois nós tivemos também o autor, o Rando, que ele trouxe a teoria dos 6 R's. 6 R's por quê? Porque ele fala que o enlutado vai passar aí por 6 R's importantes durante esse processo. Que o primeiro é reconhecer a perda, o segundo é reagir à separação e dar espaço para a dor e o sofrimento. O terceiro R é relembrar e reviver memórias com a pessoa falecida. O quarto R é renunciar à antiga ligação com a pessoa falecida, existente antes da morte e ao mundo presumido. A quinta é reajustar-se a um mundo novo, sem deixar o antigo para trás. E o sexto, reinvestir em novas atividades e relações. Então, olha só, o Rando ele traz esses 6 R's, porque tudo começa com R, né? Mas eu acho super importante, porque tudo isso aqui a gente traz para a nossa teoria hoje, né? Então, é importante a gente entender que tudo isso que a gente conversou até agora, isso faz parte da história da psicologia do luto. Porque atualmente nós temos modelos que explicam melhor esse fenômeno e que até então a gente tem essa divisão, né? Então, do que a gente falava-se antes, de tarefas, de fases, de trabalho, né? Então, a gente tem essa divisão, e hoje a gente olha o luto como um processo dinâmico. Então, a gente tem essa diferença entre aquilo que a gente tinha antes na história para o que a gente tem hoje dentro dessa ciência. O que é importante você entender aqui, que é bem legal a gente falar sobre isso, é que a ciência ela vai se fazendo de tijolinhos em tijolinhos. Então, tudo que esses autores fizeram até hoje, tudo que eles construíram e que foi coisas magníficas, são os tijolinhos que embasam o que a gente tem hoje como as melhores e mais evidenciadas teorias do luto.
Então, esse é um ponto aí bem importante para você segurar e entender, tá? Então, a gente sabe que hoje o luto, ele é um processo dinâmico. A gente entende ele como um processo dinâmico e ele depende da adaptação que o enlutado vai ter à perda. Então, essas mudanças que o indivíduo vai ter, elas são muito impactadas dependendo da relação que o falecido tinha com a sua vida e com a vida a pessoa que morreu. Então, eu queria que vocês entendessem até aqui todo esse conceito que a gente teve, tudo aquilo que a gente construiu até então, para que a gente chegasse aqui nesse ponto e entendesse, bom, agora a gente tem pesquisas melhores, a gente tem teorias com mais evidências científicas para olhar o luto da forma correta. Então, se você gostou desse vídeo até aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like e dizer assim para mim, Lu, eu quero a parte 2 desse vídeo. Se você colocar aqui para mim que eu quero a parte 2 desse vídeo, eu vou fazer a parte 2 com quais são as teorias agora que a gente tem nessa nova fase. Então, a gente parou de ver o luto como tarefas, como estágios, como trabalho, e a gente começou a vê-lo como um processo dinâmico. E dentro desse processo dinâmico, quais as teorias que hoje são as melhores evidências para quem trabalha com o luto? Então, se você quiser, comenta aqui embaixo. Lu, eu quero a parte 2, que eu vou gravar a parte 2 para vocês. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez aí um review direto da história da psicologia do luto, com as melhores aí teorias que fizeram parte e que construíram o alicerce da ciência da psicologia do luto. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.